Os pais não permitiam que a gente viesse a começar a fumar com essa idade. Até que daqui a pouco, com 16, com 17, com 18, acabava surpreendendo, fuma, não fuma, fuma. Uns começavam a fumar mais cedo, outros mais tarde, mas era um símbolo de uma conquista, de uma certa independência. Hoje, felizmente, isso passou muito, se reduziu, a importância disso, as pessoas estão mais esclarecidas, acabam abandonando um hábito que traz muitos prejuízos para a família, para a saúde, mas era uma expressão de um momento. Hoje, outras questões se agregam, algumas foram resolvidas, ou pelo menos foram minimizadas, e outras se agregam, que vão ocupar o diálogo, o debate entre os pais e os filhos, no sentido de estabelecer uma regra de convívio. E esta realidade, hoje toda, ela é muito rápida, aquilo que o David estava dizendo, de que forma lidar com isso agora. E este movimento de junho, do meu ponto de vista, eu não vejo nada de inédito, escrevi também um artigo a esse respeito, o contrato social, doutor, é um processo continuado. Um acordo vai se fazendo no tempo das relações entre as pessoas, entre o capital e o trabalho, entre o poder público e a sociedade, e isso vai num crescimento, não é uma linha reta, mas vai indo, Ora oscila um pouquinho, mas vai se construindo um código, um estatuto, um compromisso entre as pessoas para conviverem. Bom, neste processo que vai indo, daqui a pouco começa a ficar um contencioso, começa a ficar algumas questões para trás, que de repente, por se reunir alguns fatores, explode, e se cria um momento agudo, onde se debate fortemente em algumas condições, depois continua aquela curva. Passa alguns anos, 3, 50, tem de novo uma outra crise. Isso aconteceu na história da humanidade, e vocês que têm formação poderão trazer muitos outros exemplos. Eu traria, vamos dizer assim, a Revolução Francesa. Existia lá um acordo que daqui a pouco foi rompido com graves consequências. Assim foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aqui houve as diretas jazz, houve o golpe militar de 64, momentos em que se teve que rearranjar para melhor ou para pior, ou que se teve que estabelecer algum tipo de crise, e dali continuou um convívio que se conseguiu estabelecer para continuar a sociedade evoluindo. Agora, e isso foi assim nos Caras Pintadas, foi uma expressão disso. E agora, de novo, esse movimento social podia ter implicado uma mudança da Constituição mais profunda, alguma coisa, mas trouxe algumas compensações. Mais médico, mais investimento em diversas áreas que o governo identificou como provocadoras dessa crise de relacionamento e trabalhou. Eu costumo dizer que é como se fosse essa relação permanente, da convivência entre as pessoas, como se fosse a compra de um carro, de um bem, a prestação com reforço. Então, tu vai pagando a prestação é R$500, tu paga todo mês. De 6 em 6 meses, tu tem que dar um reforço de 1.500. Um reforço de 1.500, vai pagando. Assim é a vida das pessoas. Esse contencioso acaba daqui a pouco estourando uma crise, se faz um acordo, e aí entra o legislativo, entra o judiciário, e se faz um acordo, se recontrata e continua essa convivência. Então, eu não vejo nenhuma novidade no que aconteceu. A novidade foi os métodos, os meios, a maneira de se fazer isso. Mas é um fenômeno que está na história e que vem sempre para melhorar. Eu disse, quando escrevi, o Brasil não será o mesmo depois de junho e será melhor. Eu tenho essa convicção, nós estamos no bom caminho. É evidente que não é só tudo bom, mas estamos avançando, estamos crescendo, os instrumentos legais eles vão surgindo da necessidade de estabelecer regras para o convívio, mas seguramente esta geração atual ela vai conseguir avançar bastante, sobrepor, porque são tantas questões nesses últimos anos que se a gente vai examinar a história da humanidade, e vai examinar o que aconteceu nos últimos 20, 30, 50 anos, mudou muito mais do que toda a vida, para as mulheres, para as jovens,
a pílula anticoncepcional, né? A possibilidade da mulher não engravidar, né? E uma história inteira, né? Uma vida inteira, uma humanidade toda, né? Era certo, né? Se houvesse um ato sexual, dali resultaria uma gravidez. Então a mulher tinha um comportamento, né, com relação a isso. Agora não. Agora essa consequência pode não existir, né, por todos os métodos anticonceptivos. É uma transformação na mulher completamente do que ocorria antes para o que ocorre agora. É uma coisa impressionante, né? Transformar em poucos anos um acúmulo de gerações e gerações onde tinha um tipo de relacionamento. Isso viabilizou, né, outra liberdade, outra condição de trabalhar fora, de assumir postos importantes, de ter sua própria vida, bom, não tem nem, né, conta o que isso transformou na relação. Então, tem muitas coisas que esta juventude vai trabalhar, já parte disso, não tem nem a memória de como era antes, já nasceram nessa nova, nesse novo quadro, né? E aí, bom, e seguramente a repercussão na vida de vocês vai ser completamente diferente do que foi na nossa, que vivemos outra realidade. Então, nós pais, nós educadores, temos que trabalhar com essa situação atual, nós temos que enfrentar as questões e procurar encontrar os melhores caminhos, as melhores soluções. Uma das últimas falas me faz lembrar a Simone de Beauvoir, que dizia que quando a mulher pudesse ter relação sexual sem o perigo de engravidar, seria uma grande revolução. Talvez já tenhamos, então, essa grande revolução. Mas, Dr. Johnson, dá para notar, até pela força do ofício e pela caminhada, que o vice-governador é otimista em relação ao contrato social. Obviamente, na sua posição de juiz de direito, é bem aconselhável, do ponto de vista intelectual, que seja otimista em relação ao contrato social. Mas eu lembro Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo que está no final de sua vida, mas ele está mesmo, né, Beto? Ele tem 87 anos. Dizer que... 87 já fechava um acordo agora, já deixava tudo assinado. É verdade. Ele... Sem dúvida, né? Ele garante, segundo o seu análise, que as sociedades ocidentais, durante o século XX, garantiram ou permearam em suas cartas magnas direitos demais e que o século XXI não dá conta desses direitos. Logo, o seu otimismo em relação ao contrato social só poderia se dar caso se reorganizasse esse contrato social de forma que se desse conta dos tantos direitos que foram garantidos nas constituições. Lhe pergunto, quais são os rearranjos? E aí eu penso também nesta questão, quando o senhor levanta da entrada mais tardia no mercado de trabalho. David, essa questão do alargamento de direitos ou de toda essas questões, o que vem produzindo, e a gente não pode, tem que falar de uma forma bem realística, né? As necessidades nossas, elas produzem desigualdades, né? Desigualdades sociais, desigualdades econômicas, e aqui nós sentimos assim, né, neste ambiente, né, num ambiente em que aqui é o primado da família, há o primado de famílias, embora reconstituídas, muitas reconstituídas, recompostas, né, mas nós temos uma história, e uma história de profundas desigualdades. Quando se fala em mais direitos, nós temos desigualdades brutais e abissais, de tal forma que logo ali, e bem próximo daqui, nós tenhamos um outro ordenamento social com pessoas, e quando eu falo em desigualdades, com pessoas que não atingem
o mínimo existencial possível. Aqui, nós estamos diante dos nossos filhos, nós estamos com os pais, com os filhos, buscando um mundo melhor, buscando a felicidade e buscando construir uma família como todos nós almejamos. Agora, bem próximo daqui, e esta é uma realidade com a qual nós trabalhamos, no nosso dia a dia, nós temos profundas e injustas desigualdades sociais. Quando eu digo profundas e injustas desigualdades sociais, eu digo que há muitos jovens, há muitos adolescentes, há muitas crianças que não têm um pai, que não têm uma mãe, que não têm um ombro para recolher um mínimo de afeto e que vive o seu dia a dia abaixo de violência, vendo os exemplos os mais perniciosos possíveis, e essa realidade não está distante, está a algumas quadras daqui, e isto me impõe assim muitas reflexões, David, e a todos os pais que estão aqui. É uma reflexão que a gente faz, que sociedade nós estamos construindo. Quando se fala em ampliação de direitos, quando se fala no Estatuto da Juventude, quando se fala em igualdade, liberdade, todos os postulados que vieram desde o contrato social, nós olhamos para uma realidade, que é a nossa, que é o nosso cotidiano, que é a nossa vida, mas logo ali nós temos um mundo extremamente perverso, com o qual nós convivemos diariamente, de pessoas que não encontram a felicidade, que não encontram caminhos para buscar essa felicidade, que não encontram uma base familiar, e seja de que família for, porque hoje os arranjos familiares, e eu trouxe a semana passada num programa de televisão alguns dados estatísticos. Hoje nós temos nos grandes bolsões de miséria do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, mas Porto Alegre não fica longe disto, 11% das famílias nesses bolsões populacionais são compostas de irmãos, irmão e irmã, que ela tem um nome, se chama família anaparental, e a família monoparental, ou seja, a mãe com o seu filho. 11%. E esse dado estatístico é um dado estatístico que cada vez mais ele é crescente. E nesses bolsões, nesses arranjos, toda esta gama de direitos,